Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E hoje eu vou fazer algo completamente diferente do que fiz até agora e algo que, sinceramente, eu acho que é inédito no YouTube em relação a livros, porque eu nunca vi este formato. E olha que eu vejo vídeos de YouTube, tá? Hoje eu vou lhe mostrar na prática por que você às vezes não consegue ler uma grande obra de literatura. Eu vou lhe mostrar na prática qual é a diferença entre você abordar sozinho, sem ajuda, sem guiamento, com uma edição que talvez não seja a melhor de todas, sem bagagem, uma grande obra de literatura, e vou provar para você que muitas vezes você não a entende ou você larga o livro não porque você é burro, mas sim porque lhe falta contexto, lhe falta ajuda, lhe faltam informações, tanto externas quanto internas. Porque talvez você fique muito ansioso para chegar até o final, você se sinta ameaçado pela grandeza do livro, e não necessariamente porque você seja um jumento que não consegue ler, tá? Uma pessoa para a qual os livros, uma pessoa que não foi feita para leitura, etc, 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 tá? O formato deste vídeo será muito parecido com as aulas que eu entrego no meu clube. Inclusive, eu resolvi gravar este vídeo aproveitando os estudos que eu estou fazendo para entregar uma aula no clube amanhã, quarta-feira, no caso já é terça-feira, né? Que eu estou gravando este vídeo. Então, no clube, meu clube de leitura, que é um clube especialmente de clássicos, no qual nós lemos mais ou menos um livro por mês, eu entrego uma série de aulas que contextualizam um livro e aprofundam a leitura dos alunos. Então eu vou lhe provar que se você tiver alguém guiando você, que se você escolher a edição certa ou a melhor edição para o seu nível atual, você consegue ler qualquer coisa. E pior, gostar de quase, né? Qualquer clássico, porque óbvio existe uma coisa chamada gosto, beleza? Mas então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou analisar aqui as primeiras partes, as primeiras páginas de Guerra e Paz, do Tolstói. Por que este livro foi escolhido para este vídeo? Porque, repito, estou lendo agora para entregar a próxima aula do clube, minha cabeça está fresquinha com o livro, porém, mais do que isso ainda, Guerra e Paz foi um livro que eu mesmo tentei ler quando eu era mais novo e larguei. Eu tentei lê-lo mais novo, sem nenhuma ajuda, com uma edição que não tinha contracapa, não tinha texto introdutório, não tinha nota de rodapé, não tinha texto, não tinha pós-fácil, não tinha absolutamente nenhuma ajuda para você entrar no livro. Além disso, eu não tinha uma bagagem. Eu conhecia, assim, literatura russa, eu só sabia que algumas pessoas diziam que era coisa de pessoa muito inteligente. E eu queria ser inteligente. Eu queria ser aceito na invisível rodinha das pessoas inteligentes. Então eu cheguei ao livro com muita ansiedade, né? Sentindo um peso daquela leitura, quase sem prazer nenhum, tá bom? Então eu tentei ler o livro uma vez, foi com essa edição aqui, né? Tá até agora. É uma edição que não é ruim necessariamente, mas ela é pura, muito pura. Cheguei até a página 15, não entendi nada e larguei. Depois, mais tarde, eu reli Guerra e Paz. Eu já tinha lido algumas outras coisas, tinha lido já Machado de Assis, tinha lido essa de Queiroz, tinha lido algumas obras difíceis de filosofia, então me sentia mais preparado. E de fato, nessa segunda vez, na releitura, eu cheguei até o final. Porém, de novo, eu cheguei até o final no meio com um desespero, assim. Mais para que eu pudesse dizer, eu li do que aproveitando a jornada. De forma que agora, quando eu estou relendo o livro para o clube, eu percebi que, de novo, eu deixei passar muita coisa. Muita coisa. Porque me faltavam estudos também, me faltava um contexto histórico, social, político, e me faltava este olhar mais calmo, mais tranquilo, com uma leitura mais lenta e profunda. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui
a analisar o começo de Guerra e Paz, eu vou lhe mostrar que você consegue ler o livro desde que você tenha alguma ajuda, beleza? Caso você não consiga fazê-lo sozinho. Tomo 1, primeira parte. Primeira coisa a dizer, edição. Eu falei que a edição que eu tinha lido, né, fora uma edição meio seca demais, não tinha nada. Então, na segunda vez, não tá aqui o livro de acho. Então, na segunda vez, eu me lembro de ter comprado, de ter visto na Amazon uma edição maravilhosa, linda pra caramba, um box assim, grandioso, da Companhia das Letras. Então eu resolvi comprá-lo. Não sabia nada sobre o tradutor ou sobre a edição, mas era bonita. Caí nessa, né? Então eu comprei. Então eu comprei este box aqui, ó. Tá? É o box da Companhia das Letras. E o tradutor é o Rubens Figueiredo. Esse aqui é o tomo 2. Porque o tomo 1 eu não estou encontrando. Mas está aqui na tela. Então, o que aconteceu? Às vezes, pessoal, eu vou ficar olhando não para a câmera, tá? Porque eu estou meio deslocado aqui e eu preciso olhar para o texto na tela. Então, às vezes, eu esqueço de olhar para cá. Então, eu comprei essa edição pura, ou melhor, sem saber nada. Quando ela chegou em casa e eu comecei a lê-la, eu senti uma diferença brutal, porque o Rubens Figueiredo é um escritor brasileiro, tá? Então ele escreve também ficção, e ele traduz Tolstói. E depois eu descobriria Dostoiévski de uma forma que faz com que o autor pareça ter escrito em português. Soa tudo muito natural. Então, primeiro problema, tá bom? Tradução. A tradução de um livro pode realmente matar sua leitura ou fazer com que ela flua de uma forma que você nunca iria imaginar. Porque a tradução influencia bastante. Se você é um leitor mais experiente, você consegue, no geral, perceber quando o problema está na tradução. Você fala, cara, isso aqui não parece ser um problema do escritor no original. Parece ser um problema de tradução. Eu fui tradutor literário durante algum tempo, traduzi alguns autores clássicos, traduzi Chesterton, muito Chesterton, traduzi Ludwig von Mises e traduzi autores menores também. Então eu sei do que eu estou falando. A tradução de um livro pode matar sua leitura ou facilitá-la de uma forma que você nunca poderia imaginar. Com o Rubens Figueiredo aconteceu a segunda coisa. Eu percebi que a leitura era muito mais fluida do que eu tinha imaginado, porque o livro antigo, a antiga edição, tinha uma tradução meio, eu não vou dizer truncada, mas eu acho que era uma tradução lusitana, uma tradução do português de Portugal. E na época eu não tinha quase nenhum contato com o português de Portugal. Então tudo me soou muito estranho, mais do que poderia, ou mais do que deveria. Por exemplo, o Clube de Literatura Clássica lançou uma edição de Guerra e Paz absolutamente maravilhosa. É um box lindo, é um negócio de morrer mesmo, de tão bonito que é. Porém, a tradução é portuguesa. Eu recomendaria uma tradução portuguesa de um livro tão enorme quanto Guerra e Paz para um leitor iniciante? Talvez não. Porque a tradução causaria um estranhamento desnecessário para o leitor iniciante. E por que eu digo isso? Porque no meu clube de leitura, repito, eu já tive contato com milhares de alunos, desde iniciantes até avançados. E mesmo alunos ali intermediários para avançados, ou seja, que já leram muita coisa, me diziam que, às vezes, com uma tradução portuguesa, eles sentiam dificuldades. A coisa ficava mais travada do que deveria ou poderia ser. Deveria, nesse caso, né? Então, primeiro ponto, tradução. Fique esperto com a tradução do livro. Você pode me perguntar aqui no Instagram, caso você queira também, a fim de você descobrir qual seria melhor para você. Mas, no caso de Guerra e Paz, eu recomendo a tradução da Companhia das Letras. Tradutor Rubens Figueiredo. Em geral, se você for ler russos, eu recomendo Rubens Figueiredo como tradução, tá? O que você vai fazer? Joga o nome do livro lá no Google e joga Rubens Figueiredo. Se houver a tradução dele, compre, tá?
O Oleg de Almeida eu também recomendo, mas o português dele não é tão fluido e malemolente quanto o do Rubens Figueiredo. Raul, você indica as edições da 34? Eu também indico, tá bom? Sabendo, né? Ou melhor, deixando claro para você que elas podem ter algum ou outro probleminha de tradução ali. Depois eu vou colocar um documento de um conhecido meu no qual ele analisa 3 traduções diferentes e prova que uma tradução indireta do Guerra e Paz, dos Demônios, é superior a uma tradução direta da editora 34. Mas para este vídeo aqui, fiquemos com Rubens Figueiredo. Segundo ponto, então. Guerra e Paz. Eu falei em outro vídeo que o clássico é um texto sem contexto. Em poucos livros, essa frase é tão importante quanto em Guerra e Paz. Porque Guerra e Paz é um livro que é uma mistura de crônica histórica com romance, com ensaio filosófico. Tolstói enfia no meio de Guerra e Paz, nas suas piores partes, vamos combinar, ensaios filosóficos. E ele escreve Guerra e Paz meio que como um desafio à história, à ciência da história. Ele queria provar que a história não é uma ciência que pode ser exata. E para isso, ele resolveu escrever um livro que, entre outras coisas, iria provar como falsas algumas suposições de alguns expoentes da ciência histórica da época. Sujeitos que defendiam uma ideia, resumidamente aqui, de que, conhecendo algumas leis históricas imutáveis, nós poderíamos prever, por assim dizer, o rumo da história. E, além disso, Tolstói também escreve Guerra e Paz como uma correção a uma ênfase das ciências históricas que ele julgava errada. A saber, os historiadores contavam as histórias de nações e das guerras por meio da história de algumas poucas figuras centrais, os grandes homens e mulheres da história, os grandes generais, os grandes políticos, os grandes líderes militares. Tolstói queria corrigir isso, mostrando que a história muitas vezes é um caos, é uma série de acasos aleatórios e que os grandes homens e mulheres tinham muito menos poder do que os historiadores lhes atribuíam. Por que é importante saber dessas coisas? Porque quando você vai pegar Guerra e Paz, abrir o livro, você precisa entender que você não está diante de um livro de entretenimento comum. Quando eu era mais novo, meu irmão amava Bernard Cornwell. Bernard Cornwell também escreve o que poderíamos chamar de ficção histórica. Ele escreveu uma série de livros sobre o rei Arthur, muito boa. Ele escreveu uma série de livros sobre os vikings, muito boa. Ele escreveu uma série de livros sobre as guerras napoleônicas, salvo engano, com o Sharp. Eu acho que são. Muito boa também, acho que tem mais de 20 livros. Porém, Bernard Cornwell é um autor de ficção de gênero. Os seus livros são de ficção histórica, sim, porém o objetivo principal do Cornwell é entreter o leitor. Ele não quer provar nenhuma teoria filosófica, ele não quer confrontar os historiadores, ele não quer corrigir a visão, né? Ele não quer corrigir o viés de uma ciência inteira. Ele quer escrever um bom livro de ficção que seja fundamentado em fontes históricas sólidas, mas que, em primeiro lugar, entretenha o leitor. Isso é muito importante, porque você não pode ler Guerra e Paz e depois dizer, como um consagrado disse no Amazon, que o livro era uma decepção porque não havia nada de guerra ali. Era um novelão. Cadê as batalhas? Cadê o sangue? Cadê a excitação? Cadê as espadas? Porque, por exemplo, em Bernard Cornwell, nós temos cenas excitantes de guerra. Você não vai ter cenas excitantes de guerra em Guerra e Paz. Pelo menos não era o objetivo de Tolstói.
As cenas de guerra são muito... elas te prendem, tá? Você fica realmente vidrado naquele negócio. Mas não porque elas sejam cenas excitantes no sentido de você ficar, uou, que cool é isso aqui. Mas no sentido de você olhar por dentro as maquinações. Você olhar por dentro como é de fato uma guerra. Você observar e acompanhar todas as infinitas decisões e indecisões que vão desde soldados até generais. Os acasos, as intrigas, o que dá errado, o cotidiano, a psicologia dos personagens e dos soldados e de alguém que está no meio de uma guerra real. Tolstói lhe dá uma visão panorâmica e profunda e absurdamente detalhada de como seria você estar numa guerra. Isso é interessante. Por quê? Porque ele também participou de guerras. Ele foi soldado, Tolstói. Então, Guerra e Paz, não adianta você achar que é um livro de guerra ou que é um livro de ficção histórica para entreter, em primeiro lugar. Porque, caso contrário, você vai achar o livro ruim. Você está julgando o livro com a régua errada. Então, você percebe como você precisa saber algumas coisas a fim de não ler o livro com uma disposição errada, torta. Porque, caso contrário, você não vai gostar. Você não vai gostar porque você não sabe o que o autor queria fazer. Né? É igual você tomar suco de laranja e descobrir que tem gosto de uva. Pode ser o melhor suco de uva do mundo, mas você queria laranja. Você vai falar que o suco é ruim. Segundo ponto, você precisa ter contexto para abordar um texto clássico, um texto mais antigo, pelo simples fato de que ele está distante de você. E, em alguns casos, pelo fato de que, além da distância, existe um contexto histórico que para aquele livro faz muita diferença. É o caso de Guerra e Paz. Outro ponto de Guerra e Paz importante. Guerra e Paz é um livro que se passa na época das guerras napoleônicas. Ele começa em 1805 e vai até 1812. Acho que é isso. Não, 1820, perdão. Napoleão se coroou rei da França pouco tempo antes de os eventos em Guerra e Paz estarem acontecendo. Por que isso é importante? Se você não souber nada de Napoleão, de guerras napoleônicas, de Austerlitz, da invasão da Rússia, da coalizão, dos conluios e intrigas políticas, você vai ficar relativamente perdido em todas as cenas de Guerra e Paz que envolvam Napoleão, General Kutuzov, o Imperador Alexandre I. E boa parte do livro, veja só, tem a ver com isso, porque o livro se chama Guerra e Paz. Tá? Tolstói, ele vai mostrar o panorama, ele vai mostrar o panorama da sociedade russa, indo desde a paixonite adolescente de uma Natasha, com 13 anos de idade, até as maquinações políticas de Alexandre I e os movimentos estratégicos de Napoleão. Então ele te mostra desde alguém anônimo apaixonando-se por um menino mais velho até o imperador na época do mundo, basicamente, Napoleão, guiando o seu exército. É um panorama bastante gigantesco, basicamente. A vida inteira está ali. Mas a vida da menina nova se apaixonando por um moço mais velho está inevitavelmente ligada a Napoleão, porque ela é russa. E ela é filha de uma condessa, que tem um filho no exército e que moram em Moscou. Moscou mais tarde será incendiada pelos próprios russos, porque Napoleão tinha invadido a Rússia. Então, tudo no livro relativo à paz está ligado à guerra. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu não sabia absolutamente nada de Napoleão. Eu cheguei até o final do livro, li tudo, mas tudo que dizia respeito à política e à guerra, eu boiei. Foi errado eu ter lido o livro assim?
Claro que não, eu li até o final. E algumas cenas ali me marcaram profundamente. O livro foi um dos melhores que eu já li na minha vida. Porém, eu absorvi muito menos do que eu poderia. Porque eu era burro, porque faltava cognição, capacidade cognitiva. Não, é porque me faltava conhecimento mesmo. Histórico. A gente começa a Guerra e Paz com uma frase em francês. Você fala, mas que diacho, né? O livro foi traduzido para português, não foi? Então por que a gente começa com uma frase em francês? Diacho. O que está acontecendo? Será que eles estavam tentando economizar? Né? Mas o ponto curioso é que Tolstói era russo, não era francês. Então por que cacete eu estou lendo um livro escrito por um russo, traduzido para o português, mas cuja primeira frase é em francês? O que está acontecendo? Aqui entra o contexto. Tolstói estava escrevendo Guerra e Paz para provar alguns pontos, históricos inclusive. Né? Uma das coisas que ele queria mostrar era que a Rússia... Tolstói escreve Guerra e Paz em 1860 e pouco. Tá? Então ele volta no tempo 50 e poucos anos. E ele queria mostrar que a sociedade russa, naquela época, já tinha sido invadida pela França muito tempo antes de Napoleão botar os pés na Rússia, o que aconteceria em 1812. Então o livro começa em 1805. Veja a ironia da história. Essa mulher aqui, Anna Pavlovna, é um membro da alta aristocracia russa, tem ligações com a própria imperatriz. Ela está escorraçando um sujeito, tá? Essa tradução aqui, do Luiz Figueiredo, ele mantém o francês porque era isso que Tolstói queria. Tolstói escreveu Guerra e Paz e escreveu várias partes em francês mesmo. Os russos na época não gostaram. Os russos na época reclamaram do francês, ok? Então, se você reclamar, não se sinta burro por isso, tá? Ou, enfim, os russos também não gostaram. Porém, eu gosto, porque eu acho que funcionou o que ele queria fazer. Deixa eu voltar aqui então. A mulher, a Anna Pavlovna, está escorraçando um sujeito, dizendo que ele deveria considerar Napoleão como anticristo. Que se ele não fizesse isso, ela deixaria de considerá-lo como amigo. Ela fala isso de forma meio brincando e meio séria. Então, é um membro da alta aristocracia russa escorraçando um outro membro da alta aristocracia russa porque ela queria que o sujeito fosse patriótico. Mostre espírito patriótico, seu sacana. Porém, ela faz isso em francês. Ela fala em francês. Ela está dizendo que Napoleão é um anticristo e vai espalhar pela Europa inteira o espírito da revolução, que seria o espírito francês. E ela está tão imersa na cultura francesa que ela, sem perceber, fala isso em francês. Percebeu a incongruência? Percebeu a ironia da história? Tolstói queria mostrar que, olha, a nossa nobreza já estava enfraquecida. Nossa nobreza já estava tomada por Napoleão. Porque a cultura francesa já estava impregnada em nós. Napoleão tinha sido, digamos, a causa final, a consequência final de ideias revolucionárias. E essas ideias revolucionárias já tinham sido transmitidas pela Europa inteira, de forma que uma mulher ligada à imperatriz estava falando em francês e nem percebia a incongruência. Então, é a Anna Pavlovna que, ironicamente, exige fervor patriótico de um amigo seu falando em francês. Continuemos. Ah, outra coisa. Ela... Deixa eu voltar aqui, colocar aqui na tradução. Essa aqui é a tradução da parte em francês, tá? Ela diz família Buonaparte. Perceba que o tradutor colocou aqui Buonaparte em itálico, para mostrar que existe algo de especial nesta palavra. E de fato existe. Anna Pavlovna usa a forma córsica de dizer o nome Bonaparte. A forma consagrada seria Bonaparte. Ela diz Buonaparte. Porque Napoleão ele viera de Córcega.
Ele era filho de um membro da pequena aristocracia. Então ele tinha uma influência mínima, o pai dele, tá? Ele não viera da alta aristocracia, não era sangue azul de fato. Era vamos dizer, um membro da classe média aristocrática, sem nenhuma influência real, sem poder real. Então, Ana, que é uma aristocrata, está mostrando seu desprezo aristocrata pelo anteriormente plebeu, pelo anteriormente membro da classe média, Bonaparte, usando Bonaparte. Então percebe as nuances na linguagem, de sutileza, de ressentimento, de ironia, que estão ligadas a um contexto histórico maior, em que você não vai, que vale passar tudo desapercebido, a não ser que você conheça essas coisas, tá? Então, beleza. É a Ana que dá um esporro no sujeito, e ela fala sobre Gênova e Luca. Gênova e Luca não passam de apanágios, propriedades da família Bonaparte. É assim que o livro começa. O que isso aqui tem a ver com qualquer coisa? Gênova e Luca eram basicamente duas cidades da Itália que foram anexadas por Napoleão. Foram anexadas por Napoleão e transformadas em reininhos dele. Uma delas, inclusive, ele entregou para uma irmã sua. Então, o que a mulher está dizendo é que Napoleão estava anexando cidades, anexando províncias, engolindo-as, dominando-as e fazendo com elas o que ele bem queria. Entregando uma para a irmã, a outra para o cunhado e por aí vai. Então Ana solta essa coisa irônica, né? Depois ela continua. Existem aqui mais algumas... Existem várias, mas são várias mesmo referências históricas neste primeiro capítulo. E, infelizmente, a tradução, a edição do Rubens Figueiredo não tem notas, quase, elucidando aspectos históricos. Se você pegar uma edição em inglês de Guerra e Paz, essa edição não vai ter tantas notas elucidativas em relação ao texto, mas as terá em relação à história. Então isso ajuda muito também. Então, o primeiro capítulo de Guerra e Paz é basicamente uma reunião social na casa de Anna Pavlovna, que é uma das mais importantes nobres russas. E o que Tolstói vai fazer ali é mostrar como os russos estavam já imersos na cultura francesa e, portanto, enfraquecidos, porque um outro objetivo de Tolstói é basicamente glorificar a cultura russa de antigamente. Lembre-se que ele está em 1860 e pouco, escrevendo sobre 1805, 10, 12, depois 20, tá? Então ele olha para o passado a fim de encontrar no passado uma cultura russa mais forte do que a cultura da sua época, 50 anos depois. Então no começo do livro, os russos estão enfraquecidos e, digamos, sensualizados. Eles tinham sido enfeitiçados pela cultura francesa, mesmo que exteriormente ou na superfície a odeiem. A invasão da Rússia vai fazer com que muitos dos nobres russos que tinham sido enfeitiçados pela cultura francesa caiam em si. Então a guerra vai ser horrível por um lado, mas pelo outro ela vai fazer com que se manifestasse o verdadeiro espírito russo. Tolstói, assim como Dostoiévski, eram patriotas, ser realmente fraco no elogio, né? Tolstói, mais tarde na vida, vai renegar essa ideia de nacionalismo, mas aqui, quando ele tinha 30 e poucos anos de idade, escrevendo Guerra e Paz, ele era bastante patriota e nacionalista, sim. Então, neste primeiro capítulo, o que nós temos é basicamente a exibição, com uma ironia bastante sutil de Tolstói, e da vacuidade dos nobres russos. Porque Ana vai se encontrar com Vassili, que também é muito importante, e ao longo do capítulo, Tolstói vai mostrar, na verdade, vários capítulos, ele vai mostrar que quase todos os nobres estavam ali por interesses próprios. E mais, os nobres estavam ali por interesses próprios ligados ao exército, querendo enfiar o seu filho, né? O filho do fulano, o seu cunhado e não sei mais quem, nos altos escalões do exército. Então veja que problema, né?
Veja que problema. Eles iriam enfrentar um exército gigantesco. Caso explodisse a guerra, aqui no começo do livro a guerra ainda não tinha explodido. Porém, tinha um monte de gente enfiando filho em cargos altos do exército. Não porque eram bons, não porque eram os mais adequados para o cargo, e sim porque eram nobres, ricos e influentes. De novo, se você não sabe essas coisas todas, se você não sabe que eles estão na iminência de uma guerra, você vai ficar perdido. Um outro exemplo bobo. Na tradução do Rubens Figueiredo, na edição dele, muito obrigado, Rubens, ele colocou como nota de rodapé que a palavra príncipe em russo não quer dizer filho do rei. Neste primeiro capítulo, você vai encontrar uns 30 príncipes e princesas. Aí você fica perguntando assim, mas tem tanta princesa e príncipe assim? Quantos reis existem na Rússia? Aí depois você descobre que príncipe e princesa na Rússia não quer dizer filho do rei, quer dizer um título nobiliárquico, como conde, como duque, como visconde. Quando eu comecei a ler Guerra e Paz, por exemplo, sozinho, a primeira vez, eu fiquei perdido pelo príncipe e princesa. Eram nomes diferentes, estranhos, e eu percebi que eu não estava entendendo mais nada, porque eu não sabia que príncipe era um título nobiliárquico e não queria dizer filho ou filha de rei. Então você percebe que, assim, com o contexto, a obra vira uma outra coisa? E percebam que eu não saí da primeira página ainda. Isso aqui foi tudo uma introdução para que você consiga abordar o livro. Não porque ele seja especialmente difícil. Guerra e Paz é um livro muito fluido, tá? Tolstói era um autor, especialmente com Guerra e Paz, que queria que seus livros pudessem ser lidos por qualquer pessoa. Ele não acreditava que a arte era uma coisa elitista, ou seja, no sentido de ser boa só quando é acessível a um punhado pequeno de pessoas. A arte tinha que ser quase translúcida, transparente para Tolstói. Porém, falta o contexto. Estamos distantes do livro, distantes de Tolstói, distantes do que ele queria fazer, distantes da crítica russa da época, distantes de outros livros russos contra os quais ele colocou o seu Guerra e Paz, distantes de Napoleão, distantes das guerras napoleônicas. Então, essas distâncias precisam ser diminuídas para que você chegue mais perto da condição de um leitor russo da época. E isso tudo não tem a ver com a sua inteligência ou falta de inteligência. Tem a ver com falta de informações. Essas informações transformam a sua leitura. É isso que eu faço no clube, por exemplo. É por isso que eu entrego 2, às vezes 3 aulas de contextualização histórica do livro. Histórica, social, literária, às vezes, filosófica. Para que você possa diminuir a distância entre você e o livro a fim de abordá-lo de uma forma mais frutífera, acho. Cara, eu garanto, essas informações mudam a sua vida. Se você agora, só com este vídeo, quiser agora ler Guerra e Paz, você vai estar muito mais preparado do que um leitor que o aborde de maneira cega. Você sabe um monte de coisas que vão lhe proteger de muitos problemas, que vão lhe proteger especialmente do desânimo e da incompreensão completa. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, eu não vou ter como adiantar muito mais, porque se eu começar a dar informações históricas relevantes ao primeiro capítulo, o vídeo fica muito confuso e nós vamos nos afastar do objetivo inicial dele. O que eu queria fazer é lhe dar um gostinho de como você pode enriquecer suas leituras e de como elas ficam mais fáceis e compreensíveis quando você recebe informações e guiamento. Isso aqui é uma palhinha das aulas que eu dou no meu clube. Uma aula dessa aqui geralmente dura 1h30, basicamente. A aula que eu vou dar amanhã, que vai ser basicamente sobre esses primeiros capítulos, vai de novo durar no mínimo 1h, 1h30, tá bom? Então, meu povo, espero que a aula tenha sido útil, que este vídeo tenha sido útil. Vou parar por aqui e não se esqueça, as inscrições para o meu clube vão abrir agora em dezembro de 2024 para a primeira turma de 2025, que é semestral. Logo, logo eu venho aqui lhes dizer quais foram os livros escolhidos. Estamos quase fechando a lista. Então é isso.
Vou deixar aqui embaixo também o link do meu e-mail. Eu mando e-mails quase diários. Estou mandando e-mails agora sobre crime e castigo, então caso te interesse, se inscreva na lista de e-mails porque é de graça. Ok? Então é isso, muito obrigado pela paciência e atenção e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul Martins. Abraço, tchau, tchau.